você que está cansado, está oprimido, né? Que está largado. Não fala, como é que fala? Está já na tampa, está no limite, né? O Senhor vem falar para mim, para você assim, ó, vem para mim. Você que está desse jeito com esse problema, vem para mim, me aceita, me coloca na tua vida como Senhor de verdade, e aprende de mim que sou humilde e manso, e aí em mim você vai encontrar o descanso que você precisa para passar por essa adversidade, para passar por esse problema, para passar por essa ansiedade, e murmurar menos e adorar mais. Tem o louvor da harpa, 302, que fala sobre isso. Em vez de murmurar, canta um hino de louvor a Deus. E se a gente parar para pensar, se a gente fizer uma planilha e colocar lá, fazer um xizinho, quantas vezes eu murmuro e quantas vezes eu dou glória a Deus, você fazer um xizinho, no final, quando você fizer um gráfico, murmuração, está lá assim, 0, 100. Aí está lá, adoração, ou no 5, ou no 2,5, alguns no 10, mas a gente não consegue chegar ao 100. E nós somos um povo que nesse gráfico tinha que estar invertido. Murmuração 0, porque você entende qual é a perfeita e boa, agradável vontade de Deus para a tua vida. E louvor e adoração 100, porque nós entendemos que nascemos para louvar e adorar a Deus, e Deus está buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Então a gente precisa colocar isso em prática, no exercício que nós temos que fazer diariamente, de murmurar menos e adorar mais. Ou seja, de vez em você murmurar, antes de murmurar, procure entender o porquê que Deus preparou isso, fez isso e assim, assim, assim. Aí você vai entender, você vai dar razão para Deus e você vai glorificar o nome dele, porque se você não parar para entender o que Deus está fazendo, imediatamente você vai começar a murmurar daquilo que Deus fez para a tua vida, e Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Amém? Então vem para o Senhor e aprende dele, porque Ele é manso e humilde de coração, e você vai encontrar a paz que você precisa em Jesus Cristo. Amém? Vamos lá para o texto do livro de Números, capítulo 11. As murmurações dos israelitas. Você vai entender o trabalhar de Deus aqui, que é muito forte. E quando o Senhor me incumbiu com essa palavra hoje, eu falei para Jeová: o negócio é estreito, mas é bênção para as nossas vidas. Amém? Porque se você murmurar, você não cresce espiritualmente, você não vive o melhor de Deus para a tua vida, você retém as promessas de Deus, você pede que as promessas de Deus se concretizem na sua vida, quando você murmura, quando você duvida, quando você reclama das coisas de Deus. Amém, queridos? Entenda isso. As murmurações dos israelitas, capítulo 11 do livro de Números, diz assim: e aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o povo ouviu-o, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu o que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne para comer? Vamos entender uma coisa aqui: o povo já vinha murmurando. O povo, quando saiu do deserto, quando saiu do Egito e foi caminhar no deserto, toda hora o povo achava um motivo para murmurar contra Moisés, né? Tudo era motivo para murmurar. Mas por que está saindo de lá? Por que Deus tirou de lá? Vai morrer aqui, não tem onde enterrar, e não sei o que lá, e não sei o que, aquela coisa toda. E quantas vezes nós fazemos isso também?
estamos na igreja, estamos com Jesus. Ah, Senhor, mas quando eu estava lá no mundo, mas quando eu vivia lá não sei o que, eu fazia, eu tinha, não sei o que, irmão querido, não faça isso, não faça esse tipo de comparação com Jeová. Jeová tem preparado um lugar melhor para você. Quando você estava lá no mundo, vivendo o que você vivia, você não tinha um lugar garantido lá no céu para você. Hoje parece que as coisas não estão muito bem para você, mas hoje você tem um lugar garantido no céu, e o teu nome está escrito no livro da vida. Então aceite a vontade de Deus para a tua vida. Não faça o fogo do Senhor se acender contra a sua pessoa, a ira de Deus se acender contra a sua pessoa, porque você nasceu para ser abençoado por Ele. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele guarda você, Ele abençoa a tua vida. Você está entendendo, meu irmão? Então diz aqui que o vulgo que estava no meio dele, o que é esse vulgo? Esse vulgo eram os israelitas que estavam assim, a ralé, dos israelitas, e uma outra parte que estava no meio deles, que não era israelita, mas saíram do Egito também, e estava no meio deles. Então diz a Bíblia que esse pessoal aqui, ou seja, de pouca fé, de pouca intimidade, ou até mesmo de outra nacionalidade, estava lá no meio deles, e começou então a levantar novamente o desejo de que alguma coisa acontecesse, e o povo novamente começou a chorar e a se lamentar. Escute bem isso, na nossa vida, eu aprendi algo, olha, uma coisa tremenda, na nossa vida, pode parar para analisar. O crente cristão de verdade, ele pouco murmura e ele mais agradece a Deus, por pior que seja a situação. Mas você vai encontrar pessoas como esse vulgo que incita o outro a murmurar, a duvidar, a morrer na fé, a blasfemar contra Deus. Você está entendendo? Pastor, você está falando isso daí, eu já fiz papel de vulgo. Eu já fiz isso, pastor. Eu murmurei, reclamei, ainda não bastante eu murmurar, reclamar, eu fiz com que outros também murmurassem e reclamassem, pastor. Pois é, então você tem hoje um conhecimento da palavra, pode pedir perdão para Deus e Deus está na tua vida. Mas existia isso aqui lá atrás. Existiu esse vulgo, existiam essas pessoas que estavam lá no meio deles e que fizeram eles novamente voltar a chorar. O vulgo, e o vulgo que estava no meio deles, está entendendo aqui, ó? Refere-se tanto aos não israelitas que se uniram ao acampamento do Êxodo, como a ralé dos israelitas. Porque nem todo mundo que saiu do Egito, que estava caminhando no deserto, nem todo mundo era salvo. Mas Deus não foi buscar por mérito, Deus foi salvar o povo de Israel. Independente de quem estivesse lá no meio, a salvação veio para todos. Mas lá no meio deles tinha a ralé. E no nosso meio também, na nossa vida, no nosso dia a dia, onde você anda, você vai encontrar também situações de que você vai estar na sua fé, na sua convicção, Deus te deu uma visão, deu outra visão, você está cheio de fé. Aí você vai encontrar o vulgo que chega para você assim, isso não vai acontecer não. E vai para a igreja não, essa campanha, isso não dá nada não. E para com isso, meu irmão. Aí o que acontece? Você volta a chorar e volta a pedir as mesmas coisas para Deus, sendo que antes você já tinha tomado posse, já estava cheio de fé e pronto para uma batalha. Agora o vulgo apareceu, você está esmorecido, perdeu-se a sua fé, a sua esperança, e novamente está chorando e reclamando diante de Deus pelas mesmas coisas. Isso acontece ou não acontece com a gente? Pois é. Isso eu quero nos ensinar esse mistério aqui hoje. Quem nos dará carne para comer? Irmãos, eu não sei e também não consigo encontrar explicação nem na palavra. Porque quando o povo saiu lá do Egito, eles não saíram com a mão na frente ou para trás. Tinha animal também lá no meio. Tinha bois, tinha carneiros. Eu não sei porque eles não mataram e não comiam. Mas eles estavam clamando por carne. Você está entendendo? Eles não saíram sem nada, eles saíram com tudo que eles tinham. Deus me perdoe com tudo que eles tinham. As carroças cheias de bois, dos bois, e os carneiros e tal, e é com eles. Mas não se explica por que eles queriam carne. Amém? Mas Deus sabe. Eu não sei. Não consigo explicar. Não acho também explicação na palavra, né? Mas o Senhor sabe por quê. E o povo estava querendo carne. Porque o maná todo dia já estava enjoado.
O maná já estava entrando em jogo, mas foi maná. E cadê a carne? Cadê a carne? Aí eles começaram a fazer o quê? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, levando açoite, levando couro. E agora está aqui, ó. Lembrando-nos dos peixes que comiam no Egito de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Ou seja, o maná que Deus havia providenciado não era suficiente. Eles queriam carne, porque começaram a comparar as coisas que estavam lá no Egito com o que Deus estava fazendo com eles. Ou seja, eles começaram a preparar o prato de lasanha que eles comiam com o prato de salada que Deus estava dando para eles. Está entendendo mais ou menos? Mais ou menos, está entendendo? Ou seja, eles começaram a amaldiçoar o que Deus tinha feito para eles com tanto amor. Não faltar com maná, não faltar com alimento. Eles agora estão lá lembrando: mas lá eu comia de graça. Lá a gente tinha os pepinos, tinha os alhos, não sei o quê, tinha que fazer nosso tempero lá, então é tudo de graça, era tudo bom. Nossa alma está se secando aqui nesse deserto, mas nada é suficiente. Quantas vezes você tem falado que o que Deus tem falado com você não tem sido suficiente? Quantas vezes você tem desdenhado o que Deus tem feito para você, tem dado para você? Mas Senhor, hoje na minha mesa só tem um copo de água e essa comida. Senhor, mas quando eu estava lá não sei o que, eu tinha um churrasco, eu não faltava não sei o que. Ei, não faz isso não. Agradeça a Deus pelo pão que Ele te deu, pela água que Ele deu para você beber, pelo arroz, pelo feijão, pelo ovinho frito que deu para você comer. Agradeça a Deus por isso, irmão querido. Amém? É só um tempo. Amém? O povo tinha uma terra prometida que manava leite e mel, esperando por eles. Só que eles estavam sem saber o que estava lá do outro lado, mas Deus sabia. Mas irmão querido, assim também a gente, sem saber o que está lá do outro lado nos esperando, a gente começa a duvidar, a reclamar e a falar: Deus, não está bom isso, não está bom isso, eu não quero isso, não quero aquilo. Deus, ó Deus. Murmuramos, reclamamos. E diz a Bíblia: e era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Bolo com sabor de azeite fresco. Será que é gostoso? Será que é gostoso? Já tem uma suquinha, né? Um cravinho no meio para dar um sabor, né? Azeite fresco é bom comer? Acho que não é muito não, né? Comparando-se aos pepinos, os alhos do Egito, o povo está reclamando. E Deus está provando o povo no deserto. Deus está provando para provar. Mas, olha aqui. E quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés, quando viu o povo chorando, se lamentando e tal, agora Moisés está com uma indignação dentro dele. Mas ele era o homem que representava a boca de Deus no meio dos israelitas. Ele era o homem ao qual Deus se responsabilizou de levar aquele povo, de tirar aquele povo do Egito. Ele podia falar, ele podia reclamar, ele podia, porque era ele com Deus. Deus tinha uma chamada especial com a vida de Moisés. Era uma tratativa diferenciada. Isso fica claro na Bíblia, nos capítulos adiante, quando
prevalecer. Amém?